Bom dia, meus irmãos. Saímos de casa hoje com um propósito muito definido, né? Nós acabamos de cantar agora na última frase que diz: nós levantamos as nossas mãos, e a última frase: adorar ao Rei Jesus. Esse é o propósito. Queira o Senhor que essa seja de fato a motivação do nosso coração. Nos prostrar ante aquele que se entregou por nós. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu sei que os irmãos aí, quando eu falei Mateus, capítulo 2, já fizeram uma leitura do que está ali naquela passagem, né? E eu tenho compartilhado com os irmãos, nas oportunidades que o Senhor tem permitido aqui, o livro de Atos. Temos buscado ver ali, quando é reunião da mesa, reunião da manhã, os aspectos que são direcionados então à pessoa, à vida, à obra do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar um pouco, haja vista, estamos na semana do que se chama Natal, não é? E podemos tocar aqui em alguns pontos que eu tenho pensado nessa semana e julgado ser muito importante, para que a gente possa ver de fato aquilo que nós sabemos já há bastante tempo. Que há um tipo de Natal que está muito relacionado com a vida e os costumes do mundo. Mas há um tipo de Natal teológico, doutrinário, o qual, até por conta dessa época, dessa ocasião, é importante que nós toquemos aqui em alguns pontos. E a gente possa relembrar, e alguns, quem sabe mais jovens, possam tomar então conhecimento daquilo que de fato é o Natal segundo a palavra do Senhor. O fato é que essa época do ano, irmãos, ela atrapalha muito a obra de Deus. As nossas rotinas, elas são muito alteradas. Algumas realidades que nós temos desfrutado junto, em comunhão com o povo de Deus, acabam mudando por conta dessas épocas. É claro que, por outro lado, né, hoje mesmo citamos aqui irmãos de várias localidades, então é uma época também que alguns irmãos podem estar viajando, estar passando, e a gente pode então estar se confraternizando. Tem também um outro lado positivo, que em reuniões familiares, nós podemos falar da pessoa do Senhor, em especial para aqueles que não conhecem o Senhor. Então aproveitar desse tempo, dessa ocasião, e trazer aquilo que é a verdade. Porque tem o Natal, que é o Natal comercial, mas tem o Natal, que é o Natal real, o Natal verdadeiro, o Natal de Cristo, o Natal da pessoa, da vida e obra dele. Natal, na verdade, significa nascimento, né? Nascimento. Esse ano, inclusive, Congregação de Londrina, eu acho que assim, em termos de nascimento, se não ficou em primeiro, está assim, bem pontuado aí para muitas natalidades, né? Hoje mesmo vai ser a apresentação do Mateus, filho do William, da Eveline, né? O Henrique e a Elisa ganharam o irmãozinho. Tem um outro Mateus também, que também nasceu. Né? Cadê? Não tem outro Mateus que nasceu? Não, o Matias é o da Thaís, né? Da Thaís e do Jota. Ele é o Matias. O Tiago e da Meire é o Mateus. Isso. Gente, vai fazendo as contas aí. Tem o Davi, do Érico e da Luísa. Também vai apresentar hoje? Que bênção. E tem também o Davi, do Davi e da Jéssica. Calma, gente, não acabou. Não acabou. Tem o do João e da Carol, né? A Elisa também, né? Temos 3 Elisas, então, agora. Né? Quem mais? Tem o Rafael e a Isabelle, que tiveram a Isa Marcelina. Ô, gente, vocês não falam, vocês não vão me ajudar? Vocês estão tudo quietinho. E que mais? A Celina? Da Virgínia, verdade, Dona Tole. E 2025 ainda promete, gente. Já está assim no forno.
Já tem o do Zapa e tem do Felipe e da Patrícia, que até o dia 31 vão definir o nome, né? Acabaram de me falar ali, eu quero saber o nome. Isso é Natal, nascimento. Então, quando nós olhamos para o significado da palavra, é simplesmente isso, né? E, irmãos, a história do Natal que é contada no mundo é uma história muito bonita, se vocês analisarem. É uma história muito bonita. E claro que com muitas dificuldades, muitas intempéries, né? Aquele casal, aquele jovem casal, tiveram um filho e esse filho foi perseguido já desde bebê. Como dizia já a profecia, ele foi rejeitado. Na reunião de domingo passado, o nosso irmão Thomas trouxe uma palavra e trouxe vários textos mostrando a rejeição do Senhor. Desde o seu nascimento, na sua família, até o último momento. Foi rejeitado, humilhado, desprezado. Então, a história em si ela é muito bonita. Mas ela se resume muito nos presépios, né? Nessas árvores de Natal. Tem uma cena de um casal com um animal e um menino, né, sobre ele. Essa cena muito provavelmente ela é verdadeira mesmo, né? Porque eles tiveram que fugir, ficaram fugitivos por 3 anos. Então aquela cena é verdadeira, mas essa cena toda ela compreende esse Natal que nós conhecemos, mas no sentido histórico, né? No nosso sentido contemporâneo. Presépio, manjedoura, tudo fica muito limitado a tudo isso. Então esse é o Natal que nos é falado. Agora, sem dúvida, é uma verdade muito diluída. É uma verdade que ela não compreende toda a realidade que está por detrás do que é de fato o nascimento do Filho de Deus nesse mundo. Isso é a verdade compreendida nos propósitos, nos desígnios de Deus, é algo que há um alcance universal. Então quero que os irmãos tomem, vamos ler alguns versículos no capítulo 2. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia. Versículo 9. Versículo 10. E vendo eles, aqui a referência aos reis magos, tá? Os magos do Oriente. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E note essas expressões: e prostrando-se, o adoraram. O que está por detrás aqui, a impressão é que eles se ajoelharam perante Jesus. E prestaram grande reverência a Jesus. É o sentido da palavra adoração. E abriram seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui então, meus irmãos, nós temos muito mais do que uma bela história. Aqui nós temos um homem que nasceu nesse mundo e dividiu toda a história da humanidade. Até mesmo daqueles que não creem. Pergunta para um ímpio que dia que é hoje, ele vai te falar. Você vai dizer: você está falando essa data porque Jesus veio ao mundo. Porque ele dividiu o nosso calendário. Você tem o calendário antes de Cristo. E você tem o calendário depois de Cristo. Você tem todas as cenas que envolvem, então, a profundidade das palavras que nós estamos lendo aqui. Irmãos, a cena aqui que nós vemos são cenas aqui de cumprimento profético.
Os profetas já diziam onde Jesus iria nascer, como ele iria nascer, de que maneira ele iria nascer. Seria através de uma virgem. O Espírito Santo enviaria, o Pai enviaria o Filho de Deus a esse mundo, o Messias, o Cristo esperado, para salvar toda a humanidade. O Deus eterno, formado de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus eterno Jesus seria enviado a este mundo para salvar o perdido pecador. Todas essas cenas, irmãos, compreende a realidade por detrás de tudo isso. E um homem que encarnou, e ele morreu para que aqueles que nele crescem tivessem vida e vida eterna. E quando nós nos reunimos, então, nessa manhã, todas as vezes que nos reunimos para partir o pão, nós fazemos memória do Senhor, daquilo que ele fez, porque ele era um homem sem pecado. A morte jamais poderia tocar o Senhor. Ele foi para a morte, mas ele se entregou para a morte. E essa cena começa, então, aqui já na terra, diz que o anjo apareceu para uma virgem, aproximadamente 15, 16 anos, talvez 17, quem sabe. E a palavra de Deus diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E a palavra ali é poder mesmo. Você terá o poder. Por isso que quando nós cremos em Jesus, quando nós concebemos a Jesus nos nossos corações, então ali o sentido de um nascimento real, genuíno e verdadeiro, que nós chamamos de novo nascimento. E somente os novos nascidos, irmãos, estão habilitados, vou usar essa expressão, não achei outra que me perdoe, a participar dessa mesa. Porque o momento, aqui é um momento de profunda realidade espiritual. Então nós, quando nos aproximarmos daqueles elementos, faremos isso logo. Então nós estamos dizendo: o Senhor Jesus nasceu na minha vida, e eu não vivo mais para mim. O grande problema, irmãos, muitas vezes é que toda essa sujeira deste mundo, tudo que acontece em termos de ataques nas nossas mentes, nos nossos corações, tem atrapalhado tanto a obra de Deus também. O problema não é o Natal em si, as comemorações que existem. O problema muitas vezes é que eu acabo me envolvendo de maneira a mais em tudo isso. E o Senhor Jesus é aquele que rasgou os céus para vir a esse mundo, buscar o pecador. Ele fez isso não para pessoas boas, para pessoas que poderiam ser atraídas, poderia nelas ter alguma atração. Elas não podiam atrair nada. É a feiura do pecado que tomava conta de toda a humanidade. Mas ele veio da maneira como nós acabamos de ler aqui. E ele salvou o mundo através da sua morte. Então, irmãos, nós andamos nas ruas e nós vemos tantas coisas que não fazem parte da realidade do Natal. Não é verdade daquilo que Deus preparou para esse mundo. Nunca foi, irmãos, nada disso. Árvores que estão ligadas na tomada. Nos Emirados Árabes, numa cidade chamada Abu Dhabi, os irmãos podem ver isso depois, tem a árvore de Natal mais cara do mundo. Essa árvore ela tem 12 metros de altura, ela está avaliada em 11 milhões de dólares. Ela é totalmente revestida de pedras preciosas, ouro, prata, trabalho de pessoas profissionais naquele projeto. Só que tem um detalhe: aquele país que você visita, está num hotel muito luxuoso ali, nos Emirados Árabes. Se você ousar falar o nome de Jesus ali, você é preso. Então você vê a incoerência? Você vê como eles utilizam toda uma realidade verdadeira, também histórica, para tomarem para si uma glória que não é a glória deste mundo. Tudo isso, irmãos, esses presépios montados em megas construções, em shoppings, em hotéis, tudo isso tem um propósito: de desviar da atenção daquele fato genuíno, real, verdadeiro, do que é de fato o Natal.
Não acredite nisso. Jamais acredite nisso, irmãos. O nosso Senhor, ele nasceu, conforme também profetizado por Miqueias, ele nasceria em Belém. E Belém significa a casa do pão, porque o nosso Senhor é o pão da vida. O nosso Senhor, diferente das luzes artificiais deste mundo, ele é a luz do mundo. O nosso Senhor, ele veio para que a graça, esse presente, os presentes do mundo são esses perecíveis. Cada ano você precisa novamente pedalar e alimentar todo um comércio que está por detrás para que isso funcione. E a gente muitas vezes, sem perceber, faz parte disso, acaba entrando nessa engrenagem. Mas a graça dele não, irmãos. A graça dele, esse favor imerecido, é infinito. Você jamais mereceu o favor de Deus, mas ele te deu. Ele te deu. Vocês entendem quando aqueles magos olham para aquela estrela e eles conseguem ver que o Messias estava nascendo? E eles caminham, irmãos, segundo a possibilidade, pelo menos 800 quilômetros. Pelo menos. Pode chegar a 2.000, porque fala que eles eram os magos do Oriente. Né? Os magos significam que eles eram sábios, cientistas, conhecedores dos movimentos astronômicos, astrológicos. Então, eles, de alguma maneira, sabiam a possibilidade deles terem vindo da Pérsia ou mesmo da Babilônia. Se assim foi, também possivelmente influenciados quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias estiveram cativos na Babilônia. Pode ser que eles pregaram, o Messias vai vir um dia. Pode ser que esses magos também podem ter sido uma casta de sacerdotes que creram no Deus de Israel. Pode ser. O que nós sabemos é que eles não fizeram as contas para fazer essa terrível viagem. Hoje viajar 800 quilômetros não é tão complicado. Mas se você voltar na história aí 2.000 anos, você vai ter grande problema. O planejamento poderia demorar anos. Tanto que quando eles chegam para ver o menino, ele já tinha provavelmente 1 ano de idade. Mas eles não fizeram as contas para estar ali. Como nós também. Eu creio que vocês, cada um de nós aqui nessa manhã também pensamos, vamos adorar ao Rei? Vamos nos prostrar diante de Jesus? Vamos também, nessa manhã, nós não fizemos as contas, né? Para estarmos aqui nessa manhã. E que bom que o Espírito Santo te movimentou para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, quanto mais comercial for o Natal, menos realidade espiritual, menos teologia, menos verdade bíblica. Quanto mais isso estiver inundando os nossos corações, irmãos, eu peço algo para vocês. Não engane seus netos. Porque hoje a figura é de um senhorzinho barbudo, né, com uma roupa vermelha, e eles colocam tudo isso, é uma cortina de fumaça, para que você de fato não veja a verdade por detrás. E eu quero que os irmãos se atentem, então, para 2 perguntas que estão aqui nesse texto. E essas perguntas, elas vão contribuir muito para que a gente possa ver a diferença do que é um Natal teológico, doutrinário, do que é um Natal apenas e meramente com interesses próprios. A primeira pergunta está aqui no versículo 2. Aqui foram os reis magos, né, os chamados magos do Oriente. Eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Irmãos, isso perturbou consideravelmente o coração de Herodes, que era o rei ali do momento. Espera, vocês estão procurando quem é o rei, mas o rei sou eu. Então, para alguém que é apegado no poder, isso é uma pergunta extremamente terrível. Alguém poderia dizer: não, mas você está aqui diante do rei. Não, eu quero saber onde está o verdadeiro rei. Ele diz aqui: onde está nascido o rei dos judeus. Porque nós vimos a estrela dele lá no Oriente. E nós viemos aqui para adorá-lo. Adorar a esse Jesus que hoje é um bebê recém-nascido. Esse é o propósito. Agora, havia então outro rei? Ou seja, o meu trono então está ameaçado agora? Irmãos, há um Herodes dentro de cada um de nós. A palavra Herodes significa aquele que é um herói. E quantos de nós, no nosso ego, no nosso heroísmo, nós cantamos há pouco, né?
Talvez seja um dos cânticos mais difíceis de cantar, de mim mesmo se esquecer. E só pensar em ti, Jesus, só pensar no Rei Jesus. Talvez essa seja uma das maiores dores do homem, é quando ele tem que deixar de pensar nele, mas olhar para Jesus, olhar para ele. Porque isso é algo, irmãos, que fala a respeito de um trono que tem no nosso coração, do qual o eu mesmo está sentado nele. Ah, mas que coração maravilhoso. Nós não sabemos se eram 3 reis magos. O que nós sabemos é que pelo menos 2 eram, né? O fato é que se associa muito os reis magos com os presentes que eles deram. Então pensa-se que são 3, mas na verdade a Bíblia não diz quantos são. Diz dos presentes que eles deram. Mas o fato é que o rei Herodes ele ficou muito perturbado, muito alarmado, de saber que ele poderia ter um concorrente e que ele poderia ser destronado. Para vocês terem uma ideia, a história conta que o rei Herodes ele matou 3 dos seus filhos. A história conta que ele matou 3 dos seus filhos, porque os filhos já estavam querendo como que uma antecipação da legítima, né? Pegar a herança antes da hora e se assentar no trono. Ele mandou matar 3 dos seus filhos, fora outras atrocidades. Então, irmãos, esses homens, eles andaram e caminharam até esse lugar que nós estamos aqui. E essa pergunta, ela precisa ser uma realidade nas nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Onde está o Senhor Jesus? Onde está o Senhor? Ó Senhor, se assenta no trono do meu coração. Faz morada no meu coração. Guarda-me para a tua glória, Senhor. Livra-me das perfumarias desse mundo, Senhor. Livra-me das distrações desse mundo. Atrai-me mais e mais para o Senhor, para a tua glória, para a tua vida. Irmãos, e a outra pergunta está aqui no verso 4. O verso 4 diz assim: congregados todos os príncipes, sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Na realidade, aqui é uma falsa adoração. Tudo que Herodes gostaria de fazer é saber onde estava esse, que era um seu concorrente, para ir lá exterminar. Tanto que se você depois avançar na leitura, for lá para o verso 16 em diante, você vai ver que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Todas. Porque, na verdade, ninguém poderia ofuscar a glória daquele herói. Ninguém poderia ofuscar a glória daquele homem, daquele poderoso homem. Então eu preciso eliminar toda a possibilidade de que alguém possa brilhar mais do que eu. Então é isso que ele faz. E esses homens, irmãos, eles então acabam se enganando. Há algumas interpretações. Por que eles foram para Jerusalém? Né? A profecia já era clara, a estrela estava lá brilhando. Né? Provavelmente foi algum erro de rota, provavelmente pode ter sido algum deslize momentâneo a respeito do local, né? Por imaginar que o rei nasceria realmente na cidade de Deus, Jerusalém. Então dali eles partem então e vão para Belém. Irmãos, eles não andaram mais do que 10 quilômetros para chegar em Belém. Agora, aqueles homens que estavam lá em Jerusalém, que conheciam todas as profecias, que sabiam exatamente como e quando e de que maneira o Cristo viria, eles não andaram 10 quilômetros para ir lá visitar o Senhor Jesus. Ao contrário daqueles outros, que pode ter andado até 2.000 quilômetros, porque eles queriam aquele que seria o Salvador do mundo. É isso que eles desejavam. E quando eles chegam então, diz o verso que nós lemos 10, eles viram a estrela, se alegraram. Aqui é uma redundância. Aqui você tem 2 palavras aqui que são praticamente a mesma no seu original. Eles se alegraram com grande júbilo. É como se ele dissesse, eles se alegraram se alegrando. Ficaram extremamente felizes quando eles viram então a estrela. E aí eles foram, entrando na casa, diz o verso 11, acharam o menino com Maria, sua mãe, se prostraram, adoraram e abriram os seus tesouros. Olha essa expressão. Abriram os seus tesouros. Irmãos, o que você tem mais de precioso nessa manhã? Então entregue para Jesus nessa manhã. E eles fizeram isso porque no Oriente ninguém, absolutamente ninguém,
poderia chegar na presença de um rei com as mãos vazias. Então eles levaram ouro, incenso e mirra. E deve ser muito triste para uma mãe receber uma mirra de presente. Porque a mirra era uma essência, era uma planta, era uma resina que era utilizado para embalsamar os mortos. Era para isso que servia a mirra. Então você imagina você ganhar um presente como esse. Tinha o seu aspecto terapêutico, mas quando você lê a palavra do Senhor, o Evangelho de João, diz que Nicodemos levou mirra. Outras passagens também diz que a mirra tinha essa finalidade, para que os mortos tivessem então maior tempo de conservação. Quando eles entregam então o incenso, eles estão dizendo assim: esse que está nascendo é um sacerdote. Mais tarde, quando o escritor aos Hebreus escreve a sua carta, ele diz que há um sumo sacerdote superior, porque os sacerdotes da antiga aliança, eles entravam além do véu. Mas o sumo sacerdote, que é Cristo, ele penetrou os céus. E esse sumo sacerdote hoje está sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. O lugar mais excelente do universo, irmãos. Irmãos, foi construído um berço de uma marca muito famosa, Suomo. Esse berço pesa 188 quilos. Um berço de 24 quilates. De ouro, 24 quilates. Custa mais de 20 milhões de dólares. Mais de 20 milhões de dólares. E esse Senhor teu, ele esteve numa manjedoura. Lucas vai dizer que não havia lugar para ele. Lucas capítulo 2, verso 7. Não havia lugar para ele. Não tinha lugar para ele nesse mundo. Então hoje ele está sentado nos céus. O teu Deus está sentado no lugar mais excelente desse universo. Ele é um rei, por isso ele recebe ouro. É um presente muito favorável. Alguém que é um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus imortal, um Deus poderoso, um Deus revestido de toda a glória. Somente os reis recebiam ouro como presente. E o nosso Senhor, Ele é esse rei que está sentado nesse alto e sublime trono. Ele veio a esse mundo, sim, irmãos, para morrer. A morte que era nossa. Ele foi o nosso intercessor até na hora da nossa morte, até na hora da sua morte. E pelos transgressores, dizia a profecia, ele intercedeu. Então tudo que nos fala, irmãos, a respeito da teologia do Natal, é desse Deus eterno, Jesus, que sempre, por direito, estava sentado num trono eterno. Mas ele veio a esse mundo, teve esse período que ele esteve aqui e entrou na morte. Ele foi humilhado, ele sofreu, ele foi escarnecido, ele sofreu todo tipo de dores. A Bíblia diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer necessidade. Ele foi chicoteado, uma coroa de espinho entrou sobre a sua cabeça, açoites, pregos, lanças, uma lança em seu peito, e a cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito o teu Rei, meus irmãos. Bendito seja o nosso Rei, que veio cheio de graça. Por isso, a graça e esse favor é merecido. Por isso que aquele que nele crê, recebe da parte de Deus graça sobre graça. É uma graça infinita. Então, nessa manhã, diante da mesa daquele que nasceu em Belém, nós nos alimentamos do pão da vida. Para a honra, para a glória do nosso Senhor. E, irmãos, vamos apresentar para Ele o nosso Rei, o nosso ouro, as nossas ofertas, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Apresente o seu coração, apresente a sua vida, prostre-se diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ti, amado Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Nós Te agradecemos tanto, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos fala que é um Natal que não confunde, porque esse amor ele não traz confusão. O Espírito de Deus é derramado nos nossos corações e nós Te agradecemos porque nessa manhã, por causa da Tua presença aqui, Senhor, assim como o Senhor esteve lá naquela casa há tanto tempo, o Senhor está aqui presente. Então nós podemos tocar realidades espirituais.
Nós podemos, ó Senhor, tocar a Tua vida, Senhor. Podemos adorar o Teu nome. Confessar que Tu és o nosso Rei, Senhor. Confessar que o Senhor é tudo para nós, Senhor. Confessar que nós não temos nada, Senhor. Confessar que a nossa vida, sem a Tua vida, é puro ego, Senhor. É pura hipocrisia, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Mas, ó Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Se alegre, Senhor, com aquilo que o Senhor vai receber aqui nessa manhã. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor.